aí galera, tudo bem? Novamente aqui eu, né, a Fernanda. Demorei, mas voltei, como eu falei pra vocês, né? A finalidade aqui não é a sequência de vídeos, não é a quantidade, né? Mas realmente assim é trazer de fato assim, tipo, a convicção, né, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então eu não quero falar por mim, eu não quero encher todo mundo, eu só quero, né, dividir aquilo que eu tenho certeza, né, no meu coração, daquilo que Deus realmente tem colocado. Aí pode surgir a pergunta, Fer, mas como que você sabe, né? É porque me desafia. Eu já disse isso uma vez eu ouvi isso de um pastor, né, e ele falou assim, a voz de Deus, você sabe que é ele porque te desafia, né? Então, às vezes, se fosse por mim, que sou muito tagarela e etc, poderia vir aqui falar um monte de coisa, mas não é a finalidade. A finalidade realmente é trazer um conteúdo, e não um conteúdo da Fernanda, mas um conteúdo que Deus tem gerado no coração da Fernanda. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto que ele vem sendo citado de várias formas, né, com vários métodos, pessoas que têm um jeito mais simples, outros um pouco mais complexo, né? E o que Deus veio falando comigo nessas últimas semanas foi a questão assim, será que você tá com a armadura correta? Ponto de interrogação. Será? Será que você tá literalmente vestindo aquilo que é pra você vestir? Daí você pode pensar, como assim, Fer? Então vamos lá. Uma coisa que acontece é que, tipo assim, tem gente que nasceu sabendo, que parece assim, que nasceu sabendo, eu sei que eu vou ser médico, eu sei que você é advogado, que você é mestre de obras, que eu vou ser pintor, que eu vou ser eletricista, eu sei. Tem gente que nasce com isso, tipo, é quase intrínseco, assim, vamos dizer. Tipo, vem de dentro, literalmente. Mas não é o caso de muitos, e eu me encaixo nesse mundo, tá, galera? Eu casei com uma pessoa que, ele, tipo assim, você pode falar, Marcos, cara, você é muito bom vendedor, cara, se você vender, você vai ficar rico, você vai isso. Mas ele tem certeza, convicção, uma coisa que eu já falei, que ele é muito convicto. Ele tem certeza daquilo que Deus chamou, o dom que Deus colocou, e ele acredita naquilo e ele trabalha, né? Uma das minhas irmãs, ela me disse assim uma vez, descubra o que você gosta de fazer e nunca mais trabalhe. O Marcos, ele descobriu o que ele gosta. O trabalho dele não é só um trabalho, também é um prazer, né? Tá. E eu sou aquela pessoa assim, eu já quis ser jogador de futebol, arquiteto não quis não, mas já quis ser enfermeira, já quis ser psicóloga, eu já quis ser assistente social, eu já quis. Tudo que eu mais quero nessa vida é ajudar as pessoas, então se eu pudesse ter vários tipos de graduações que me infiltrassem em lugares onde eu pudesse ajudar as pessoas, eu faria isso. Mas a verdade é que até dá pra eu ser realmente graduada em todas essas áreas, mas não é o caso. Eu preciso descobrir qual é a minha finalidade, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. E hoje eu fui despertada que ferramenta não é propósito. Eu tenho uma ferramenta que é peculiar. Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho uma facilidade de ouvir as outras pessoas, sabe? De ouvir e elas se sentem à vontade de falar. Eu descobri, mas isso é uma ferramenta. Eu preciso entender qual é o propósito, entendeu? Eu vou usar essa ferramenta dentro do meu propósito. Tá, Fer, mas o que tudo isso tem a ver com a armadura? Calma que a gente vai chegar lá. E esse vídeo vai ficar longo, já quero avisar, tá? Mas então, continuando, Davi, ele foi uma pessoa que vamos ler um pouco da Bíblia, né? Que Bíblia é muito bom, né, gente? Então a gente vai ler a Bíblia. Então tá lá em 1 Samuel, capítulo 17. Todo mundo, ou quase todo mundo, já ouviu falar do Golias, do gigante, do Davi, do Ishling, etc e pá. Aí, no capítulo 17, no versículo 40... Não, no versículo 38 a gente vai ler. Saul vestiu a Davi de sua... Eu não sei falar armadura, gente. Preciso pensar pra falar, tá? Mas Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça.
Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olha aqui, gente, que interessante. Davi, ele reconheceu que ele não poderia lutar contra Golias, ele não poderia, usando uma armadura que não era dele, algo que ele não estava habituado. Fer, mas tá, e aí, o que quer dizer isso? O que eu quero dizer é que às vezes a gente tá tipo assim, eu amo choker. Aí uma vez um amigo meu disse que era adolescente usar, e eu continuo usando, porque eu gosto. Se fosse uma outra época, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer assim, é verdade, é adolescente mesmo, né, Fernanda? Já passou sua fase de adolescente, vamos crescer. Aí uma pessoa chega e fala assim, Fer, eu não gosto de você com franja, sua cara fica redonda, sabe? Seu olho que é grande fica maior. Aí eu poderia já automaticamente falar, nossa, é verdade, né? Talvez realmente eu fique assim. E aí a gente começa a dar muito ouvido para as pessoas, a gente começa a se armar, a gente começa a se vestir com algo que não é a gente, entendeu? Esses dias o Espírito Santo falou para mim, Fernanda, eu não te fiz rara, eu te fiz única. Entenda bem esse negócio, querida. O seu dom pode ser parecido com o do outro, mas entenda bem, é algo único, é você e eu. Entendeu? É você e eu, é o que eu coloquei sobre você. Fer, você tá falando pra eu não ouvir as pessoas? Não, querido. Não confunda, tá bom? Porque eu também sou mentoreada, eu tenho líderes sobre mim, eu discipulo pessoas, entendeu? Mas uma coisa, e as minhas discípulas, elas são provas disso, é que uma coisa que eu falo, sempre que eu tenho uma oportunidade, é dizer assim, querido, se você aprender a ser discípulo de Cristo, então literalmente você vai poder ser discipulado por qualquer pessoa, porque é o caráter de Cristo em você. Então a gente aprende a se submeter, a obedecer. Se eu já aprendi isso? Não, eu estou no processo. Eu estou aprendendo, né? Então assim, o que Jesus, o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração é que durante muito tempo eu caminhei com uma armadura que não era minha. Entendeu? Tipo assim, às vezes você tá passando por um momento difícil e eu mesmo posso falar pra você, mas por que você não faz um jejum de 21 dias? Mas Deus quer que você faça um jejum de 21 dias? Porque, tipo assim, às vezes uma pessoa faz um voto e raspa o cabelo, você acha tão sensacional e fala, eu já vi isso. As pessoas raspam, as pessoas fazem, as pessoas agem, elas falam emocionalmente. Deus, ele não é emocional. Deus é um Deus eterno, ele não é um Deus circunstancial. E eu repito, eu estou aprendendo tudo isso, entendeu? Então, às vezes assim, se fosse antes, né, eu continuaria dando muito valor a tudo, todas as vozes que estão, tipo, à minha volta, né? E hoje de manhã eu tava falando com Deus e ele me disse assim, ele falou, Fernanda, a evidência da minha voz é que ela te desafia e ela cala todas as outras vozes. Então, assim, semanas atrás eu fui chocada com uma pergunta e eu quero fazê-la para você. Você tem referências, você tem inspirações, e isso não é nenhum pecado, entenda bem. Mas o que eu quero te perguntar é que se essas pessoas, no estalar de dedos, elas sumissem, o que restaria de você? O que restaria de você e o seu relacionamento com Deus? Entendeu? Porque é uma coisa que a gente precisa estar consciente. As pessoas, elas não vão durar para sempre. Então você precisa conhecer a Deus, porque as pessoas hoje estão, meu Deus, tá dando tudo errado. Não, eu vou ligar para aquela irmã lá, a irmã Maria, que ela é profeta. A irmã Maria, ela é fogo puro. Vou lá. Não tenho nada contra profecias, não tenho nada contra palavras de conhecimento, eu não tenho nada contra isso. O que eu quero entender é que nós estamos muitas vezes centralizando isso no lugar do nosso relacionamento real com Deus. Então você acaba vestindo uma armadura, aí você pensa assim, gente, mas o meu líder, o meu pastor, o meu irmão, ele tá prosperando, ele tá fazendo aquilo, tá todo mundo fazendo. Lembra o que sua mãe te fala? Você não é todo mundo. E Deus fala isso pra gente com propriedade, nós não somos todo mundo, nós somos únicos.
Deus me conhece como uma Fernanda de uma maneira que ninguém conhece. Então entenda bem. Comece a olhar para você e fazer essa pergunta. Às vezes você está usando uma armadura que não é a sua, e às vezes você está fazendo verdades na sua vida que não é a sua. Então comece, eu estou sendo desafiada. Opa! Acabando a bateria do celular, gente. Então vamos lá. Então eu estou sendo desafiada a realmente a descobrir da Fernanda. E às vezes isso vai assustar as pessoas que estão à minha volta, porque elas podem dizer assim, gente, mas a Fer não era assim. Exatamente. Porque talvez durante muito tempo eu passei sendo a Fernanda que as pessoas esperassem que eu fosse. E hoje eu tenho tido a necessidade de ser a Fernanda que Deus me fez para ser. Não usar a armadura que querem colocar sobre mim, mas usar a armadura que Deus tem para mim. E esse é o meu desafio para você hoje. Descubra qual é a sua armadura. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.